Fala, galera bonita! Professor Marcos Cunha com vocês para a gente compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E hoje, galera, a gente vai falar sobre uma temática extremamente atual e que, tem grande chance de cair na tua prova, gente. Que é o que, Marcos? São as fontes de energia. Hoje, galera, tu tem que ter essa noção. Quem domina a fonte de energia prioritária, quer queira, quer não, domina o mundo, gente. Tá certo? Se você for prestar atenção às revoluções industriais, cada revolução ela traz uma nova fonte de energia e quem fornece, que tem o domínio sobre essa, quer queira, quer não, domina a tendência global. Tá certo? Então, a fonte de energia ela é fundamental para entender a lógica política, econômica e ambiental do mundo. E hoje, associada ao desenvolvimento sustentável, a buscar conciliar o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, as fontes de energia elas se tornam elemento central dessa discussão, beleza? Então, vem comigo que vai ser muito sucesso, tá? O que é que a gente vai falar hoje? Primeiramente, qual é a importância de uma fonte de energia, né? Segundo, o que diferencia uma fonte tradicional, chamada não renovável, e uma fonte renovável? Quais são as diferenças? O que diferencia uma de outra? E a posterior, nós vamos falar sobre as principais fontes tradicionais de energia, também chamadas de fontes não renováveis. Vamos falar sobre o petróleo, vamos falar sobre o carvão mineral, sobre o gás natural e, por último, sobre o xisto betuminoso, tá? Aí que muita gente às vezes até estranha esse termo, mas é uma fonte de energia, tá certo? Aí que o mundo utiliza. Beleza? Então, respirou. Vem comigo, galera, que é sucesso. Primeira coisa importante. Professor, qual é a importância das fontes de energia? Como eu já disse para vocês, ela tem uma função estratégica. De certa forma, quem comanda a fonte de energia comanda, né, o mundo, comanda essas tendências. Qual é a função de uma fonte de energia? Basicamente, galera, é facilitar o nosso trabalho, tá certo? Eu estava, inclusive, dando uma pesquisada sobre definições de fonte de energia, né? O que é energia, de fato, e a própria física diz assim, olha, não existe um conceito muito específico, mas o principal de tudo é entender que a energia, ela busca facilitar o nosso trabalho no cotidiano. Tá? E no nosso caso, galera, para a geografia, a gente precisa entender que a fonte de energia ela está diretamente atrelada ao estilo de vida capitalista, galera, tá? Por quê, galera? Hoje nós temos uma sociedade baseada no consumo, tá? E esse consumo ele requer uma maior necessidade de recursos, né? De matéria-prima, de materiais que vão ser produzidos utilizando as fontes energéticas. Só que esta pressão de recursos naturais, ela gera problemas, né? Essa pressão sobre materiais que precisam ser consumidos nesse estilo de vida, né? Que é o que, professor? É a desigualdade, gente, tá? Então, nós vamos ter aí um aumento dos problemas sociais devido a poucos que concentram muito e muitos que concentram pouco, tá? Essa busca também, galera, do nosso estilo de vida capitalista, ele aumenta os problemas ambientais, como deixei claro para vocês. É necessário matéria-prima para produzir esses bens, né? E a energia vai estar ali inserida nesse aspecto. Então, eu tenho aí uma maior utilização desses recursos naturais e as consequências desse. Tudo isso, galera, gera também problemas econômicos, porque as principais hoje fontes de energia do mundo são fontes não renováveis, ou seja, ela acaba, tu tem que buscar um novo recurso. E com o tempo, elas tendem a ficar cada vez mais caras. Resumo da ópera, é necessário, é vital, galera, que o mundo busque novas fontes de energia para minimizar os problemas econômicos na dependência das fontes não renováveis, para diminuir os problemas ambientais relativos à utilização dos combustíveis fósseis, emissão de gases poluentes, né, degradação ambiental. É necessário buscar novas fontes de energia, galera, para também buscar uma maior justiça social, levando energia sustentável a regiões mais pobres e também utilizar uma energia sustentável, né, que busca aí se atrelar a um consumo mais consciente, né? Vou dar o exemplo para vocês de tecnologias de aparelhos de ar-condicionado, por exemplo, que vão utilizar menor quantidade de energia, beleza? Então, energia está no centro da nossa discussão.
Mas, professor, o que são as ditas fontes não renováveis e essas ditas fontes renováveis? Gente, primeira coisa importante, eu vou pegar um exemplo para vocês bem aqui. Qual é a diferença entre a gasolina e o etanol? Se eu coloco a gasolina no motor do meu carro, eu ando, a gasolina queima, desaparece, pá, acabou, tem que abastecer de novo. E o etanol, eu boto no tanque do meu carro, abasteceu, rodei, queimou, desapareceu, preciso abastecer de novo. Qual é a diferença se ambas desaparecem? Gente, a principal diferença de uma fonte não renovável para renovável é que a sua matéria-prima não pode ser reutilizada ou, principalmente, reproduzida dentro dos limites da vida humana, gente. Pega o caso da gasolina. Qual é a matéria-prima da gasolina? Petróleo. A gasolina queimou. Eu consigo produzir petróleo dentro dos limites da vida humana? Não, galera. O petróleo dura milhões de anos para ser formado, tá? Então, quando a gasolina acaba, eu preciso de novas fontes petrolíferas. E com o tempo elas vão ficando escassas e cada vez mais caras. Isso é uma fonte não renovável. Eu não posso reutilizar porque ela desaparece e eu não posso produzir dentro dos meus limites da vida humana, que difere do etanol. O etanol também desapareceu, mas o etanol, por exemplo, eu posso fazer de cana-de-açúcar, galera. Eu consigo produzir cana-de-açúcar dentro dos limites da vida humana? Consigo. O cara planta, 3, 4 meses ele tem cana-de-açúcar de novo para produzir mais etanol. Beleza? Então essa é a principal diferença, galera. Então vamos consolidar esse raciocínio. Respirou, calma, tá? Fontes de energia não renováveis, aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis, utilizou, acabou, e não podem ser reproduzidas dentro do limite da vida humana. Exemplo, petróleo, tá? Os combustíveis fósseis. Vantagens. São antigas e muito utilizadas. Como assim, professor? As suas tecnologias já estão difundidas, tá certo? Ou seja, já está aí no mercado, é mais fácil o acesso a elas, tá? São mais baratas em relação à produção, porque essa tecnologia já está aí disponível para o mundo todo. Além da geração de combustíveis, pode ser também utilizado para a produção de outros produtos, como o petróleo. Por que o petróleo é tão valorizado, Marcos? Porque ele tem uma série de utilidades além da produção de combustíveis, tá certo? Desvantagens. São não renováveis. Acaba, tem que buscar em outra fonte. Cara, foca nisso aqui. Um dos grandes, se não o principal problema das fontes não renováveis, das fontes tradicionais, dos combustíveis fósseis, é que elas são extremamente poluentes na liberação do CO2, que é o dióxido de carbono. Não esquece, tá certo? Isso aqui gera problemas para o meio ambiente, mas também gera problemas de saúde, respiratório, problemas ambientais, efeito estufa, aquecimento global. E como eu disse para vocês, como elas se esgotam, lei de oferta e procura. Com o tempo, elas tendem a aumentar o preço. Olha o preço da gasolina aí, galera, né? Regulação pelo mercado externo, mas também, né, por ser uma fonte não renovável, tá, galera? Então tem que buscar mais petróleo. Beleza, ó. Tudo certinho, né? Gente, vou quebrar logo um outro mito aí importante, tá? Quando a gente fala de energia renovável, a gente pensa que só é positivo. Gente, como na vida, tudo tem um lado bom e tem um lado ruim. Toda fonte de energia tem sua vantagem e tem sua desvantagem. Não pense que a fonte renovável, a fonte limpa, não tem desvantagem. Ela tem também, tá? Muita atenção nesse aspecto, porque isso é uma pegadinha de prova que tu, que está me ouvindo, não vai cair. Se disser, fonte renovável é 100%, não tem problema, é só chuchu, beleza, me abraça e me beija. Tá errado. Toda fonte de energia tem alguma desvantagem, tá certo? Então, como eu já até expliquei para vocês, mas só para recapitular, o que é uma fonte renovável, Marcos? É aquela que, mesmo que se esgote, eu posso reproduzir dentro do limite da vida humana ou eu posso reutilizar, galera. Por exemplo, a água. Né? A água eu posso reutilizar a água das hidrelétricas, por exemplo, passou lá, gerou energia, mas eu posso reutilizar aquela água para outras funções, tá certo? O biocombustível, como por exemplo o etanol, desapareceu, mas eu posso produzir a matéria-prima dele dentro dos limites da vida humana, beleza? Essa é a principal diferença da fonte não renovável e da fonte renovável. Então, galera, entendemos o que é uma fonte renovável. Vamos lá, vamos citar as suas vantagens, tá? O que é? Só sintetizando mais uma vez, Marcos.
Aquelas que são capazes de manter-se disponíveis durante um longo prazo, que se regeneram ou que podem ser reproduzidas dentro do limite da vida humana, tá? Vantagem: causa menor impacto, poluição, desmatamento ao meio ambiente, mas tem suas desvantagens. Custo de implantação e produção pode ser elevado, devido às tecnologias estarem em desenvolvimento. Por exemplo, a energia solar é uma ótima energia, uma energia sustentável. Eu acredito que até será o futuro do mundo. Mas hoje o custo de implantação de um painel fotovoltaico ainda é muito alto, galera, a nível individual. Então, essas tecnologias ainda estão evoluindo, beleza? Então, tudo certinho, né? Agora, galera, vamos voltar para falar das tradicionais, vamos citar com maior grau de profundidade essas fontes de energia. Primeira delas, o petróleo. Eu já digo para vocês, ainda é, galera, a principal fonte de energia do mundo, tá? Ela é oriunda aí da segunda revolução industrial, né, revolução dos motores a combustão e tal, vai se tornar a principal fonte de energia substituindo o carvão mineral, e na terceira revolução ainda está muito presente, né, embora se busque diversificar, mas ainda é a principal fonte. Por quê, professor? Tem uma variedade de produtos que o petróleo pode ser transformado. Não apenas combustíveis, mas plástico, solventes, até cosméticos, gente, podem ser utilizados da base de petróleo. Então é um produto que tem uma larga escala de lucro, gente, capital, né? E isso aí o mundo, né, precisa e quer. Gente, questão importante, o petróleo, por ser uma fonte não renovável, de difícil acesso, tende a ficar mais caro com o decorrer do tempo. Tá? E é por isso que o petróleo é um dos principais produtos que motivam aí conflitos globais, né? Crises econômicas, tá certo? Disputas, principalmente pelas nações que mais precisam, os Estados Unidos, né? Que precisam aí desse petróleo, tá certo? Então, o petróleo ele vai estar aí na série de variadas discussões, beleza? Então, vamos lá, vamos sintetizar esse petróleo. Principal matéria-prima e uma das principais fontes de energia do mundo, tá? A extração e utilização são alvos de conflito envolvendo potências imperialistas, né? Estados Unidos, Reino Unido, não? Formado da deposição de restos orgânicos de animais e vegetais em bacias sedimentares. Só abre aspas. Professor, o que é uma bacia sedimentar? É uma estrutura geológica, tá? Que é caracterizada pelo acúmulo de sedimentos que foram ali, né, soterrados, e devido à movimentação das nossas placas tectônicas, essas estruturas muitas vezes foram soterradas, ficaram sobre fundo de oceanos, tá, expostas a alta pressão e temperatura durante milhões de anos. E aí, os seus elementos de carbono, de oxigênio vão se fundindo, formando o que chamamos de combustíveis fósseis, tá certo? Por isso que o petróleo dura aí milhões de anos para ser formado. Tá bom? A queima é responsável pela emissão de poluentes na atmosfera. Quem? O CO2, o dióxido de carbono. Não esquece, galera, tá? Utilizado na produção de combustíveis e outros materiais. Beleza, né? Petróleo aí tá ficha, né? Segunda fonte. Respirou, calmou, respirou. Ó. Carvão mineral, galera. Já começo a te dizer. Se cair na tua prova, das fontes de energia do mundo, qual é a considerada mais poluente? Pode ir nela com fé, galera. Vai na fé. Carvão mineral. Por isso que essa fonte de energia ela está sendo colocada de lado por muitos países. A China, por exemplo, que é o país que ainda hoje utiliza a maior quantidade de carvão mineral porque tem grandes reservas no seu território, mas ela busca substituir essa fonte. Por quê? Porque ela é altamente poluente. Ó. Essa imagem bem aqui representa muito bem o que aconteceu em algumas cidades chinesas, né? Que são rodeadas por indústrias de carvão mineral, e a emissão desses gases poluentes impede até, por exemplo, as pessoas verem o nascer do sol, gente. Tá? Isso acontece, infelizmente. Tá bom? É uma fonte extremamente poluente. Foi a base da primeira revolução industrial, né, que surgiu na Inglaterra, mas é utilizada até hoje, viu, gente? Aqui no Brasil, por exemplo, agora nós estamos em um período aí de crise relativa, por exemplo, às chuvas. E produção energética cai. O que é que o governo precisa fazer? Ligar as termoelétricas, tá? Que são outras fontes de geração de energia. E o que é que movimenta essas termoelétricas? Biocombustível e o carvão mineral, tá certo? A biomassa. Então vamos lá, ó. Carvão mineral.
Utilizado a partir das revoluções industriais, principalmente na primeira, é extremamente poluente devido ao quê? Ao CO2, não esquece, tá? Usado nas usinas termoelétricas e indústrias de siderurgia e combustível para trens de ferro. A Maria Fumaça, né? Pipi! Aquela Maria Fumaça, gente, era carvão mineral. Ah, importantíssimo! Gente, carvão mineral não é esse carvão que tu utiliza para fazer churrasco em casa, tá? Aquilo ali é carvão vegetal. Carvão mineral é que a gente tira em áreas de bacia sedimentar, tá bom? Não confunda, tá? Composto pelo carbono, grande parte, oxigênio, hidrogênio, enxofre, tá bom? É um produto aí extremamente poluente, não esquece disso. E ele pode também ser classificado em tipos, tá? De acordo com o seu potencial energético. Como assim, professor? Quanto mais carbono ele tiver na sua composição, mais tempo de queima ele vai ter. Aí eu vou te pegar um exemplo fácil do teu churrasco. Tu pega aquele carvão ruim, tu acende ele ali, deu 5 minutos, o carvão já apagou. Pô, não deu nem para fazer a linguiça, né? Não deu nem para fazer ali a carne. Quando tu pega aquele carvão bom, tu acendeu lá, 2 horas depois tu volta e o bicho está lá um braseiro lá, se tu vacilar, toca fogo na casa, né? A mesma coisa é o carvão mineral, gente. Quanto mais carbono ele tiver na tua composição, tá? Maior é o poder de queima dele, o tempo de queima. E ele vai se dividir na tufa, lignito, hulha e o antracito, tá? Sendo a tufa o que tem menor quantidade de carbono, 50%, e o principal, o antracito, com 90%. Beleza? Facinho, né? Rapaz, isso aqui é 10, é 1000. Respirou. Vamos que vamos. Gás natural, gente. O gás natural, galera, é esse gás mesmo que a gente encontra, gás de cozinha, tá? Ele também está atrelado às áreas de bacia sedimentar. Questão importante, galera, vocês vão perceber que os combustíveis fósseis estão todos eles atrelados a áreas de bacia sedimentar, de acúmulo de sedimentos que foram aí soterrados e ficaram milhões de anos ali, né, sendo transformados. Normalmente, o gás natural está associado a áreas de jazidas petrolíferas. Tem um petróleo na rocha de forma mais líquida e tem o gás. Esse gás é o gás natural, galera, tá certo? Ele é transportado normalmente, galera, por gasodutos, tá? É um meio de transporte que vão ligar de onde tem a indústria que faz a transformação desse gás, o processo químico, até o local de distribuição, onde se passa para os caminhões e aí faz de certa forma aí bota, né, o engavetamento, digamos assim, não é o termo adequado, me foge o nome agora, tá? Botar nos recipientes certinhos, tá bom? Então vamos lá, ó. Gás natural, mistura de hidrocarbonetos leves na forma gasosa, tais como metano, propano, butano. Suas reservas encontram-se quase sempre disponibilizadas nas áreas onde se extrai o petróleo, tá, galera? Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente tem reservas de gás natural aqui no centro do estado, tá bom? É menos poluente se comparado às outras fontes tradicionais, carvão, petróleo e o xisto, tá? Embora sua combustão ainda apresente, sim, níveis de poluição. Toda fonte tradicional vai emitir, né, CO2, dióxido de carbono. É utilizado em usinas termoelétricas, residências, o famoso gás de cozinha, e também em alguns tipos de veículo, né, que são os veículos a gás. Aqui no Maranhão a gente não é muito comum ver, mas em outras regiões do Brasil a gente vai ver sim aí carros movidos aí a gás. Beleza? Ó, respirou. Vamos para a última, galera, tá? Esse aqui é muito curioso porque muita gente não conhece, tá? É o xisto betuminoso, tá? Professor, o que é o xisto? Eu posso dizer a grosso modo, galera, que o xisto é um petróleo em forma mais sólida, tá? Onde se pega esta rocha, tá, que tem alta concentração de carbono, tá, de oxigênio na sua composição, e se derrete essa rocha e transforma ela em óleo, chamado de óleo de xisto. Tá, galera? E, professor, o que eu faço com esse óleo? O que eu faço, Marcos? Ele tem a mesma utilidade do petróleo, galera. Eu posso transformar ele em combustível, posso transformar ele em plástico, solvente, variados produtos, tá certo? É uma fonte de energia tradicional, é poluente também, o custo de implantação é alto, mas muitos países a utilizam, como os Estados Unidos, que tem grandes reservas de xisto, galera, tá certo? Então, muita atenção hoje, tá? O chamado xisto betuminoso, ele vai estar diretamente atrelado à produção energética dos Estados Unidos, gente, tá? Muita atenção. Vamos sintetizar aqui esse raciocínio, ó. O que é esse xisto, professor? Recurso natural fóssil encontrado em áreas de rochas sedimentares. De novo,
Área de bacia sedimentar, lembra, bacia sedimentar, combustível fóssil, gente, tá? O óleo de xisto refinado é idêntico ao petróleo. É possível produzir gasolina, gás combustível, tá? E entre outros produtos com esse produto, tá? A exploração de xisto é cara, trabalhosa e extremamente poluente e de pouco retorno comparado a quem? Ao petróleo, mas mesmo assim muitos países a utilizam. Tá? Os impactos ambientais ocasionados são a poluição hídrica, emissão de gases poluentes, alto risco de combustão espontânea, tá? Remanescentes aí das rochas sedimentares. Então, galera, aqui a gente finaliza. Tamo junto na batalha. É isso aí, galera. Valeu!